Vamos lá. Deixa eu tirar essa. Ok. Pessoal, rapidão aqui, ó. Tem muita gente que tem dúvida pelas brocas que eu uso. Aqui é um casozinho, ó, que eu comecei a trabalhar umas linhas aqui. Dentista quer que eu faça o trabalho seguindo a estética do enceramento de diagnóstico. Aí o que é que eu faço? Quando eu vou começar a fazer o meu acabamento, eu começo a olhar a altura do molar. Aí eu olho a altura do molar e vejo se está muito distante. Aqui eu já ajeitei. Vejam como essa anatomia está um pouco grosseira, né? Eu vou mostrar para vocês depois que eu terminar esse acabamento como é que eu vou enxugar essa anatomia. Então aqui, ó, quando chega para mim, eu vejo o tamanho, né, do incisivo central, o tamanho dos laterais. Aqui, ó, eu já fiz uma linha vermelha, já comecei a diminuir o tamanho. Esse aqui, ó, eu já começo a observar, ó, que ele não tem perfil de emergência, ele entra todo chapado aqui, ó. Então essa é uma área que eu vou ter que trabalhar. Essa vestibularização aqui do canino, ó, também é uma área que eu vou ter que trabalhar. Essa área de profundidade aqui eu vou ter que trabalhar. Inclusive essa linha aqui está um pouco maior do que essa, vou ter que corrigir, beleza? Então são pequenos detalhes que vocês têm que ver. Primeira coisa, quando a gente começa a fazer o acabamento, é a gente determinar a altura. A gente determinando a altura dos dentes e a curva, depois disso é que a gente vem abrindo as ameias. Olha como esse pré-molar aqui, ó, olha como é que ele tá fora do corredor bucal. Então vai me dar uma dor de cabeça muito grande, eu vou ter que lingualizar isso. Para que algumas pessoas entendam melhor, não, foi encerado e injetado. Para que algumas pessoas entendam melhor, aqui no meu laboratório a gente tem uma linha de produção. As pessoas que fazem enceramento diagnóstico enceram os laminados, outro setor faz a injeção e depois volta para essa pessoa que encerou para poder fazer adaptação, ajuste de ponto de contato e essas coisas mais. E aí depois que essa pessoa que inserou, ela faz esse ajuste de ponto de contato, ela manda para o meu setor para poder fazer essa finalização. Então às vezes ocorre de alguns trabalhos virem com muitas dificuldades. Mas olha, por exemplo, o trabalho chega para mim mais ou menos assim, ó. Esse aqui já é outro caso, tá vendo, ó? Já é outro caso que está aqui na bancada, que é para eu finalizar também, ó. Então aqui, ó, vou ter que dar uma enxugada, vou ter que dar. Esse aqui ainda tá bacana, mas esse aqui eu vou mostrar a foto para vocês depois, que estava bem difícil, bem complicado. Então, ó, basicamente, e aí, Ert, beleza? Basicamente a gente tem que entender de anatomia regressiva. No caso aqui, os meninos fazem a anatomia progressiva, né? Eles fazem o enceramento, fazem a injeção, e eu tenho que fazer essa anatomia de maneira progressiva. Então eu chego aqui, ó, e eu sei que eu vou ter que diminuir esse lateral muito mais ainda, né? Porque se eu olhar no enceramento diagnóstico, eu vejo que o lateral está bem pequeno, ó, muito pequeno. E o lateral que foi encerado está muito comprido. Então, ó, eu pego o meu enceramento diagnóstico, posiciono aqui e faço uma linha vermelha, que é essa de cima. Eu faço uma linha vermelha, então mais ou menos eu sei a altura do enceramento diagnóstico. Aí eu tiro esse modelo, venho aqui, ó, e agora eu articulo. Então eu sei que ainda tenho que diminuir ainda para chegar nessa primeira linha vermelha de cima. Eu sei que eu tenho que diminuir bastante ainda. Depois que eu diminuir isso, eu sigo a sequência: lateral, canino, posteriores. Observem na escadinha que a gente tem que fazer. Um dos erros muito grandes que as pessoas cometem às vezes é fazerem os caninos mais ou menos aqui, ó, mais baixo do que o incisivo central. E isso não dá uma estética favorável. Outra coisa também é alguns técnicos não saberem a importância
dessa triangulação aqui, ó, que parece uma asa de borboleta. Principalmente no lateral, ela vai ficando maior, dando uma sensação de profundidade maior ainda. No canino é maior ainda. E se você quiser dar uma impressão de que esse canino ele é girovertido, que ele é mais vestibularizado, essa mesial, aí você joga essa linha mais para mesial ainda. Quanto mais para mesial não. Quanto mais para a parte do meio do dente você jogar essa linha, mais essa área de triangulação vai evidenciar essa aresta, deixando o dente com a impressão de mais inclinada ainda. Outra coisa que você tem que fazer quando você está dando acabamento no canino é essa região aqui, ó, deixar côncava, desgastar essa região. Essa região aqui é como a cintura da gente, para quem é magrinho, que tem aquela entradazinha aqui do abdômen. Mesma coisa você tem que fazer nos posteriores. Essa região aqui, ela não pode aparecer. Essa região aqui, ela não pode aparecer quando você olhar, senão vai dar a impressão da boca ser muito larga, muito grande. Então essa área aqui, ó, ela não pode aparecer. Você tem que desgastar. Mesma coisa no lateral aqui. A gente também faz isso, ó. Bem de leve aqui, ó. Essa região aqui ela entra. Essa região todinha aqui, ó. Ela tem que ser côncava. Por que, Jomar? Além de você dar a impressão de um corredor bucal que vai fechando, você consegue enlarguecer ou afinar um dente que você ache largo. Aqui, por exemplo, nesse central, ó, essa linha é mais ou menos aqui. Essa coroa, eu tô achando essa coroa muito grande. Olha como tá feia ainda. Vocês vão ver depois lá nos issues como vai ficar. Vai ficar muito melhor do que isso aqui. Mas lá no issuer eu vou mostrar o resultado final. Por exemplo, eu tenho essa coroa aqui muito comprida. Eu vou diminuir essa borda incisal. E a outra coisa que eu vou fazer para deixar esse dente com a ilusão de ser menor ainda é jogar esse perfil de emergência mais para baixo. Quando eu jogo esse perfil de emergência mais para baixo e o reflexo da luz bate só nessa região aqui, eu tenho a impressão de que minha coroa é menor. Mesma coisa aqui no lateral. Essa região eu dou uma diminuída. Então vai dar uma impressão de que meu dente seja menor, mesmo com um tamanho real sendo bem mais comprido. E aí onde é que a gente trabalha com a ilusão de ótica, trabalhando sombra e luz. Luz que reflete deixa maior, sombra que absorve luz deixa menor. É igual roupa preta. As pessoas dizem, por que roupa preta emagrece? Porque você parece que tem a silhueta mais fina, porque ela não te dá reflexo. Tudo que te dá reflexo te aumenta. Tudo que te dá sombra te diminui. Entendeu, pessoal? Então, basicamente são essas coisas, ó. Aqui, principalmente, ó, eu vou ter que tirar bastante desse volume aqui, ó. Tem que tirar bastante desse volume aqui, ó. Essa área aqui, ó, que a gente consegue ver nessa visão frontal, deixa o dente mais quadrado. Se vocês estiverem aí vendo, vocês vão perceber. Deixa o dente mais quadrado. Quando eu tirar essa região aqui, que eu desgastar essa região aqui, o dente ele vai dar a impressão de ficar mais estreito. Tá vendo que a área branca, ó, ela já fica mais estreita, a cervical fica mais estreitinha, então o dente fica mais bonito. Outra coisa que eu costumo fazer, ó, é dar essa inclinação da borda incisal mesial em relação à distal. Ela sempre sobe mais um pouco, ó. A mesial um pouco mais baixa, a distal um pouco mais alta. E essa borda cervical, e essa borda incisal distal, ela é um pouco mais arredondada e uma meia um pouco maior. Então, quando eu abrir a meia aqui, o trabalho vai ficar mais natural, vai ficar mais bonito. E a meia entre o lateral e o canino, ó, ela tem que ser
mais ou menos aqui, ó, onde eu marquei o lápis. É porque a câmera fica tentando focar no lápis e aí atrapalha. Mas é aqui, ó. A meia do canino, ela começa aqui, ó. E uma das coisas que as pessoas erram muito é em abertura de a meia. Aí fica um trabalho muito quadrado, porque não sabe trabalhar a meia. Então aqui a gente vai trabalhar a meia no canino. Vocês vão ver depois nos stories como vai dar uma melhorada. Essa inclinação que está invertida, ela tem que ser assim, certo? Os eixos que a gente tem que corrigir os eixos, certo? Corrigir esses eixos. Os incisivos centrais, eles sempre são mais paralelos, os laterais mais inclinados, os caninos mais inclinados ainda. Então a gente fazendo isso, gente, a gente começa a ter trabalhos mais naturais. Outra coisa que vocês podem fazer para ficar mais natural é esse acabamento da cervical acompanhar o desenho da gengiva. Então, se você quer uma gengiva mais quadrada, desenha a tua cervical mais quadrada. Se você quer um dente mais ovoide, desenha teu perfil de emergência mais ovoide. Só que aí, se você desenha um perfil de emergência ovoide e o perfil de emergência na boca ele é mais quadrado ou mais retangular, vai ficar estranho. Ele não vai ter uma certa harmonia com a boca. Então, você tem que saber acompanhar esse desenho, certo? Na hora que você está fazendo o seu acabamento. Então, pessoal, são alguns detalhezinhos que a gente pode fazer para melhorar. Por exemplo, esse lateral aqui, ó, vou ter que entrar mais com ele um pouco, certo? Vou entrar mais com ele um pouco. Então, assim, basicamente é isso que a gente tem que entender para dar uma melhorada. Outra coisa que a gente pode ver é que esse eixo tá legal, mas esse eixo tá um pouco invertido. Então, eu corrijo isso na aresta mesial. Corrijo isso aqui na aresta mesial, corrijo isso aqui. E aí, se vocês entenderem dessas linhas, vocês vão conseguir corrigir problemas que acontecem no dia a dia de vocês. Então, vocês conseguem observar que já nesse lateral aqui, ó, só de ter feito esse desenho, já dá uma maior lembrança de um dente natural. Então, quando eu começar a desgastar ele, vai melhorar mais ainda. Vai dar uma sensação maior de naturalidade. E isso nada mais é do que padrões. São padrões que a gente segue, são padrões de naturalidade que a gente segue para ter resultados mais estéticos e mais rápidos. Por exemplo, num acabamento desse aqui, do jeito que chega para mim, eu levo de 10 elementos, eu levo cerca de 1 hora a 1 hora e 20, 1 hora e meia, depende se eu tiver com muita mexendo muito no celular. Mas se eu focar aqui e botar meu fone de ouvido, eu consigo dar um acabamento desse em 10 elementos em torno de 1 hora, 1 hora e 10. Como ele chega para mim basicamente assim, ó, por exemplo, aqui caiu alguns, chega para mim, ó, esse aqui já é mais rápido, mas vejam como não chega uma coisinha redondinha, uma coisinha muito fácil, tá vendo? Não, Aline, todas as peças que eu faço são enceradas e injetadas. Fresadas a gente só faz unitários. Unitários a gente fresa em cera e injeta. A gente fresa em cera e injeta, mais ou menos, todos os unitários. Mas os outros não. Então vamos lá. Deixa eu ver isso aqui, ó. Fulvini MX. Então, pessoal, no caso o setor de enceramento, ele encerou o caso devolvendo as guias com esse acabamento setado. Não, Jefferson. Aqui eu vou ter que refazer as guias. Por quê? Porque geralmente o pessoal bota o sprue na ponta de cúspide. Então, de qualquer maneira, perde as guias. Então, eu tenho que refazer as guias no trabalho. Eu vou dizer uma coisa para você. A prótese ela é muito matemática.
Se você segue padrões, se você segue essas regras de ameia, de canino, de linha de sorriso, parece coisa. Mas quando você vai fazer as guias de lateralidade ou guia canina, já está tudo certinho. Eu não faço a guia canina primeiro para depois do acabamento. Eu faço todo o acabamento primeiro e depois eu faço a guia. E quando eu faço a guia, ela está batendo certinho, porque já seguiu todos os padrões. Eu já segui padrão de altura de canino, altura de premolar, chave oclusal. Então, quando eu vou fazer a lateralidade, ele está certinho. Se você não seguir, Lucas, você não fresa cerâmica em nenhuma situação? Freso quando é uma unitária que está em urgência, que é para entregar muito rápido. Mas como minha fresadora ela demora muito para fresar um bloco, não compensa. A minha fresadora leva 1 hora para fresar um bloco, que é a M1 da Zircosan. Então não compensa. Estou querendo comprar, agora vai demorar por causa dessa crise, mas a minha intenção é comprar uma MCXL. Quais as principais brocas que você usa para esses acabamentos que são mais importantes? Então vamos lá, gente. Vou falar um pouco de brocas para vocês, certo? Tem muita gente que tem dúvida das brocas que eu uso. Vou colocar aqui as principais brocas que eu uso. Só um momento aqui. Vamos lá. As principais brocas que eu uso para acabamento grosseiro. Vamos lá. Eu uso essas daqui. Dificilmente eu uso essas daqui. Essas de cima aqui, ó, eu uso mais para acabamento em coroa, onde a região de acabamento é muito maior. Essas daqui vocês podem ver que tá novinha, eu nem usei. Essa daqui também eu usei muito pouco. As que eu mais, essa daqui faz a mesma coisa que essa, porém é menor, tá aqui de estoque. Essa daqui é a mesma coisa que essa também, só que tá de estoque. Essa daqui, ó, eu gosto muito dessas duas aqui, ó. Se vocês perceberem, para fazer acabamento em faceta é muito boa. A espessura dela é mais fina. Ela é mais fina do que essa daqui. Então é muito melhor de dar acabamento. Olha isso. Eu gosto muito mais. Essa daqui deixa o trabalho muito plano. Então eu gosto muito mais dessa daqui. Já essa daqui, se vocês perceberem, é a mesma coisa. Qual é a diferença? É o traço vermelho. Se vocês observarem, essa daqui tem um tracinho vermelho. E aí, essa região aqui, ó, pessoal, essa região aqui, ó, é uma região crítica. É uma região onde eu tenho uma espessura muito menor. É muito mais fino. Então, o risco de eu quebrar uma parte dessa com uma broca mais grosseira é muito maior. Então essa pedra aqui é como se ela fosse aquelas diamantadas de corte mais fino. Então eu consigo dar um acabamento na cervical apenas com essa pedra aqui. E outra pedra que eu ganhei do Vinícius da Dental Globo, que eu gosto muito, é essa daqui, ó. É uma pedra da J. Ela desgasta, mas ela não é tão agressiva. Essa daqui é a Diaturbo da Odontomega. Quem vende essa pedra aqui é a Odontomega. Se chama Diaturbo, certo? As outras pedras que eu uso são basicamente, ó, essas daqui, ó, para fazer textura. Basicamente essa e essa, para fazer textura. Macro textura, microtextura. Essa daqui eu já comprei nesse formato parecido aqui. Essa daqui era uma dessa daqui que foi se desgastando e ficou desse tamanho. A princípio, quando ela tá grande assim, ó, começa a fazer textura com essa quina aqui, ó. Com a quinazinha que ela tem, ó, você vem aqui, ó, e começa a fazer as texturas. Com o tempo ela vai se desgastando e aí vai ficando assim. Ela vai quebrando aqui, né? E depois que ela ficar assim, quanto mais você usar, aí ela vai ficar assim. Então é com desgaste, é com o tempo. Essa daqui, ó, você pode fazer a mesma coisa. Você pode ir desgastando ela
até ela ficar parecida com essa outra pequena aqui, ó. Ou ficar parecida com essa daqui, ó. Quanto mais você for desgastando, ela vai fazendo o que fez com essa daqui. Essa azul, ó, é um traçozinho azul, ó, ela tem uma menor granulação. Uma broca dessa, ela custa na faixa de R$ 80. R$ 80 na 80, 110, mas assim, eu vou ser bem sincero a vocês. Não economizem com broca e com material, porque o tempo que vocês ganham é incrível. Essa pedrinha aqui mesmo, acho que eu paguei uns R$ 100, eu fui 110, mas já vai fazer 2 anos que eu tenho ela. 2 anos. E olha como é que tá ainda. E gente, pode ter certeza, eu faço muito Temex. Muito, muito, mas muito mesmo. E assim, ela ainda tá assim, ó. Agora, uma das coisas que fazem com que as suas pedras durem é isso daqui, ó. É vocês usarem a rotação correta. Eu nunca passo de 23.000 RPM. É por isso que eu não gosto de usar turbina. Eu uso as pedras num desgaste menor. Aí, por exemplo, aqui, ó, é tudo pedrinha, aquelas pedrinhas da Odontomega, ó, que foram se desgastando. Basicamente, ó, essa daqui, ó, é tudo dessa borrachinha azul que foram se desgastando. Então é sempre bom você ter em estoque essas pedrinhas. Essa daqui, lembrando, usa para fazer a macro textura, certo? Essa daqui, ó, acabamento grosso, acabamento fino. Basicamente, eu uso para tudo isso aí, para tudo. Esse daqui, ó, essa pedrinha aqui, ó, tanto essa como essa, você pode usar para fazer a finalização da borda incisal. Quando você quer fazer algum desgaste, ó, aqui na borda incisal, algum acabamento, algum detalhe, você pode usar ela, certo? Você pode usar essa pedra aqui. Então é uma pedra muito boa. Essa daqui é da J, certo? E você pode fazer esse acabamento tanto na cervical quanto na borda incisal, certo? O Saimi perguntou aí como é que eu faço o pré-polimento. Depois que eu fiz o acabamento todinho e fiz minhas texturas, eu vou com a borracha azul. A borracha azul eu consigo deixar meu perfil de emergência mais fino ainda. Quanto mais fino eu consigo deixar o meu perfil de emergência, o limite é até 0,1, 0,2. Dá para deixar até com 0,1 com essa borracha aqui sem trincar. Então eu não trinco meus trabalhos dando acabamento. Eu trabalho de acordo com a granulação das brocas. O que vai limitar a espessura do meu trabalho é a granulação das brocas. Então, aqui eu começo no grosso, para coroa. Isso aqui é para coroa. Se for para faceta eu não uso, porque vai deixar muito chapado. Então, para faceta, começo com essa pedra aqui, certo? Vou fazendo todo o acabamento aqui. Quando eu vejo que o trabalho está muito fino e eu tenho medo de quebrar a borda incisal, aí eu vou para essa daqui. Certo? Depois que eu fiz o acabamento com essa daqui, que deixei no jeito como eu quero, aí eu vou para textura grossa, depois textura fina, depois que eu dei textura fina, perfis de emergência e pré-polimento. O que é esse pré-polimento? É só um jeito que eu passo a borracha para poder diminuir os ângulos vivos. Então tudo isso faz uma diferença arretada, porque na hora do glaze, quem não sabe fazer pré-polimento deixa o Emax com um aspecto muito craquelado. Fica um glaze, fica parecendo uma casca de laranja depois que dá o glaze. Fica muito craquelado, por não saber usar as borrachas. O uso da borracha ele é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Então, não deixar de usar a borracha azul. Ou que seja em qualquer outra marca ou qualquer outro tipo de marca que você tiver. Essa daqui é da American Burrs, certo? Mas existe uma linha da Eve, a Eve ela tem uma borracha do mesmo jeito, que é a linha que tem essa borrachinha aqui, ó,
que é um verdezinho mais claro, tá vendo? Essa é da Ive, mas a gente tem essa daqui que é... Essa borracha é muito boa. A gente tem que ter uma relação do que é caro. Caro é a gente passar um tempão fazendo um trabalho e não ter um bom resultado. Isso é que é caro. Mas se você comprar uma borracha dessa, olha, tanto que eu já tenho de estoque aqui, gente. Nunca deixe faltar material. Sempre deixe na sua bancada ou no seu godezinho aqui, ó. Sempre uma broca reserva. Porque é muito bom usar borrachas de acabamento grosso. Ô Rafa, eu acho que eu vou salvar essa live. Eu vou ver se eu consigo salvar essa live, né? Porque o Instagram não tá me permitindo ultimamente salvar a live. Mas se eu salvar, eu vou disponibilizar depois lá no grupo do Telegram. Beleza, pessoal? No grupo do Telegram eu vou disponibilizar essa live. Então, assim, são pequenas regras, pessoal. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora que vocês estão dando o acabamento. Deixa eu ver se eu acho algum trabalho aqui, ó. Por exemplo, ó. Tá vendo esse aspecto aqui, ó? Esse brilho aqui, ó. Se vocês não derem um pré-polimento, vai ficar muito craquelado. Então ele dá esse aspecto mais liso, ó. Tá vendo? Na hora que você vai dar o glaze. Olha o perfil de emergência, essa área de transição. Tudo isso depende muito da maneira com que você dá o acabamento. Então, pessoal, é como o Guimo falou aí, né? Caro é o tempo que a gente perde. Caro é o tempo que a gente perde. A partir do momento que vocês entendem essas regras, esses padrões que eu uso para dar acabamento, vocês vão ficar muito mais rápidos. Vocês vão entregar um trabalho de uma maneira muito mais rápida. O fator tempo é muito mais rápido. Essa grafite aqui, ó, você compra grafite colorido. Então, assim, a partir do momento que vocês entendem essas regras, vocês aprendem a criar uma metodologia de trabalho. Quando eu falo em metodologia de trabalho, é o seguinte: você já olha para o trabalho e você já sabe qual é o passo a passo que você vai seguir para finalizar esse trabalho. É uma característica dos protéticos bons, assim, ele conseguir visualizar o que ele quer no final do trabalho. Então é muito importante isso, que a gente entenda essas regras de ameia, de inclinação, de eixo, para que a gente olhe um trabalho desse e a gente saiba como vai começar e como vai terminar esse trabalho. Isso é tudo coisas que a gente aprende na prótese total. Se você quer trabalhar com laminados e com sorriso, você tem que entender de prótese total. Por isso, pessoas que não passaram pela escola da prótese total têm uma dificuldade muito grande. Porque a gente está trabalhando com montagem de dentes, quer queira, quer não, você está corrigindo um problema do sorriso do seu paciente. Então é muito importante que você entenda isso para você chegar num resultado positivo para o seu paciente e para o seu dentista. Então entender de anatomia não é só fazer um dente bonito, é você entender as regras que você precisa, os padrões que você precisa para corrigir esse trabalho. E eu acho isso de extrema importância e é algo que as pessoas não entendem. É por isso que tem facetas com sobrecontorno por aí. É por isso que a gente às vezes vê o sorriso de alguém e vê uma cervical avantajada, uma cervical muito grosseira. Isso, o fato de eu dar esse acabamento com a borracha, ela deixa um acabamento na boca totalmente diferente. Esse perfil de emergência vai entrar na gengiva desse paciente e vai ficar outra coisa. A própria uma biorresponsabilidade, digamos assim. Mas a própria gengiva, ela abraça esse laminado e ela desce para cima do laminado. Então o fato de você se preocupar com essas pequenas regras te dão mais resultados do que você imagina. Então, pessoal, isso é uma das coisas que eu acho muito importante vocês entenderem. Eu acho que foi muito pertinente eu abrir essa live aqui para vocês, porque às vezes eu faço isso no meu dia a dia, todos os dias, mas algumas pessoas não entendem
Algumas pessoas precisam desse conhecimento, precisam de mais informações sobre isso, certo? Se vocês quiserem que eu faça mais lives como essa, porque não adianta eu chegar para vocês e mostrar um curso ou fazer alguma coisa só com um modelinho bonitinho. A minha intenção era de ensinar para vocês algo do dia a dia, as dificuldades do dia a dia e como eu faço para resolver esses problemas de uma maneira mais simples e mais produtiva. Como eu disse a vocês, eu consigo rapidamente dar acabamento desses 10 laminados em 1 hora e 20. Comecei assim? Não. Mas entendendo dessas regras, entendendo desses conceitos, eu consegui criar essa metodologia de trabalho para que eu me tornasse muito mais produtivo. Então, pessoas que levam 3, 4 horas para dar acabamento em 10 laminados e passam a nessas mesmas 3, 4 horas dar acabamento em 20 laminados, 15 laminados que sejam, você já está ganhando 50% de produtividade a mais. Se uma broca ou algum instrumental consegue te fazer isso, é uma coisa imprescindível de você investir. Se uma broca de R$100 e você tem a de 200, que vai te fazer aumentar essa produtividade, você vai ganhar em fator tempo. E o fator tempo vai te fazer faturar mais e render mais para o seu laboratório. Então, o ideal é que você entenda esses padrões para que você consiga fazer um trabalho muito melhor e um trabalho muito mais rápido. Não, o fato de você não ficar batendo cabeça, quebrando cabeça, olhando para um trabalho, caramba, esse trabalho está muito estranho, esse trabalho está muito difícil e eu não sei o que fazer. Isso te faz perder tempo. Agora, a partir do momento que você sabe o que fazer, que você sabe aonde você tem que dar esse acabamento, vai te fazer ficar muito mais rápido e muito mais produtivo e muito mais assertivo. Como assim assertivo? Às vezes a gente quer inventar uma anatomia, quer inventar alguma coisa para agradar os nossos olhos. E dessa maneira eu consigo ter uma anatomia que agrade o dentista, que agrade o paciente, que agrade a mim e eu me torne muito mais rápido. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que agradar os 3 pilares, paciente, protético e dentista, o cliente, de uma maneira que a gente consiga ter produtividade e que a gente consiga fazer mais bem feito. Às vezes as pessoas pensam, a velocidade é inimiga da perfeição. Não, pelo contrário. Se vocês olharem no YouTube aí, tem um vídeo que eu gosto muito de mostrar nos cursos, que é o pit stop dos anos 50 e dos atuais. E vocês vão ver que ficou muito mais rápido, muito melhor e muito mais prático fazer o pit stop. Pit stop antigamente, há 50 anos atrás, levava 2 minutos e meio, 3 minutos para se fazer. Hoje se leva 3 segundos. Então olha a diferença. E vocês acham que ficou pior porque demorou 3 segundos? Não. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Essa live eu vou ver se eu consigo gravar, se eu consigo armazenar, porque nas últimas lives que eu fiz, o Instagram não me deixou a opção de salvar, mas se eu não conseguir salvar, eu vou falar com o Eduardo, que é meu sócio da plataforma, para que ele baixe essa live, para que a gente disponibilize no nosso canal do Telegram. Alguns conteúdos exclusivos nós vamos direcionar para o canal do Telegram, porque lá fica salvo, as pessoas podem voltar, ninguém comenta lá, é só os administradores que podem postar conteúdo, então poucas pessoas ainda usam o Telegram, mas é muito importante que você vá lá no canal, porque eu disponibilizo um conteúdo lá e ele fica lá. Se eu disponibilizar aqui, só vai ficar por 24 horas e a pessoa tem que ficar procurando isso daí. Então lá no canal do Telegram a gente consegue, se alguém não seguir e não souber como é que segue, fala aí no direct que eu vou mandar, beleza pessoal? Então vejam bem, são dicas valiosas. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, a gente futuramente vai anunciar um jeito de você aumentar em até 50%, até 100% a produtividade de vocês no laboratório. Então vocês imaginam aí, se vocês conseguem fazer 30 elementos por semana, passar a fazer isso por dia, ou fazer 20 elementos no dia, imagine o quanto vocês vão ganhar mais. Então imagine o quanto vocês acham que vale essa informação, esse treinamento, para fazer vocês passarem a ganhar X para ganhar 2X. Ô Alexandre, fala comigo no direct que eu vou te mandar o link.
Então vejam bem, se vocês hoje fazem 10 elementos por dia no laboratório de vocês, vocês vão passar a fazer muito mais. Essa semana mesmo, o Vitor, que trabalha na minha sala comigo, ele maquiou para mim, deu glaze, em 56 elementos, isso em um dia. Então imaginem o quanto de produtividade vocês aumentam. Às vezes as pessoas se seguram, né, para fazer algum investimento em curso, em algum conhecimento, mas não entendem que isso está atrasando elas mesmas. Beleza, pessoal? Então eu vou ver se eu salvo essa live, compartilho com vocês. Se vocês gostaram, fala lá para a gente fazer outras lives depois, né? Para eu pensar se eu mostro casos a mais para vocês, beleza? Até a próxima aí e valeu quem assistiu até o final.